Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai acompanhar esse programa. Está no ar o programa Logos, um podcast de ideias e debates. E hoje temos um tema para lá de especial. Olha, esse tema é massa, esse tema tem potencial para viralizar. O tema é o seguinte: como lidar com pessoas difíceis? Bom, com certeza tem alguma pessoa difícil aí que cruza pelo seu caminho. Tem até um ditado que diz que é mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas. Conhece esse aí, Fernandão? Já quero deixar minha saudação, meu abraço pro Fernando que está nos bastidores. E antes de começar o nosso programa de hoje, eu quero apresentar o nosso ilustre convidado, né? Talvez você esteja pensando, com um programa desse tipo, como lidar com pessoas difíceis, a gente vai receber aqui um psicólogo, um terapeuta, especialista no comportamento humano. Não, não e não. Embora muitos psicólogos frequentam o programa Logos, nós temos parceria, eu justamente quis fazer diferente hoje. Hoje nós vamos ouvir a voz da experiência. Eu queria trazer uma pessoa que é gente como a gente, né? Uma pessoa que tem experiência de vida, que trabalha, que ao longo da sua trajetória de vida lidou com pessoas difíceis, teve contato com pessoas difíceis, diferentes situações, também precisou aprender a lidar com pessoas difíceis. Porque existe coisas, preste atenção nisso, que aprendemos nos livros, existem coisas que aprendemos na escola, mas existe outras coisas que só a escola da vida nos ensina. Então hoje nós queremos ouvir justamente aquilo que a experiência de vida pode nos ensinar. Então, nosso convidado de hoje, meu amigo João. João, seja muito bem-vindo ao programa Logos. E eu quero, antes de passar para você saudar o nosso público, já te fazer a pergunta. Aí você já faz a saudação e você já responde. A primeira pergunta que nós temos hoje é: como conviver com pessoas que sempre precisam demonstrar que sabem mais do que os outros? Olha, você que conhece alguém assim, é constrangedor, né? Vamos usar um jargão meio chulo, é um pé no saco, né? Mas quem nunca, né, teve que lidar com uma pessoa como essa? E eu quero que o nosso amado convidado aqui, João, comente, né? Se quiser complementar a apresentação, e aí já saldo o nosso público, a nossa audiência e já comente sobre essa pergunta. A palavra está contigo, meu nobre. Bom dia, meu irmão Pedro, tudo bem? Bom dia Tudo a todos ótimo? aqueles que estão aqui nos acompanhando nesse bate-papo. Eu quero dizer, irmão, que é uma honra estar aqui, fiquei muito, Satisfação muito é nossa. honrado A grata em satisfação receber. participar de um programa assim com o irmão, a quem eu tenho muito apreço, que aliás já declarei isso pessoalmente. A Mas recíproca é enfim, a mesma e verdadeira. mas enfim, é um tema complicado, né? É polêmico, né? Mas quem nunca, né? Quem nunca? Pessoas difíceis, quem É, nunca, né? Saiu de casa, você já passa por situações, né, complicadoras, lidar com pessoas difíceis. é, E você tem bastante experiência, você lida com o público, né? sim, Então, sim, sim. E isso quem é melhor para constante. poder comentar esse programa, Isso né? é constante. Tem na minha área, que eu sou motorista executivo, no caso, então lida com muitos grupos e nessa linha tem pessoas. Eu já trabalhei com pessoas que vieram de outro estado aqui, para conhecer determinados pontos e então eu disse, como de praxe, a gente passa um roteiro para a pessoa, né? Porque eu entendo que a pessoa não conhece São Paulo como eu. Sim, Né? Ela está naturalmente, né? vindo de outro estado. Então a gente fala, olha, é assim, 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 e por aqui é melhor aqui e tal, esse horário e tal. E aí teve uma pessoa que falou, não, não, nós vamos, digamos, vamos lá, nós vamos pela marginal do Tietê. E eu tinha acabado de explicar que ali era meio complicado pelo horário, né? E era uma pessoa que Literalmente não conhece, não, né? ela ficou irredutível na opinião dela, na decisão dela, era aquilo mesmo. E aí alguém que entendia mais, que até concordou comigo, não, o senhor está certo, é isso e tal. Ficaram meio assim, ué, mas, né? Então, eu pensei comigo naquele momento, bom, você poderia explicar para ele tantas coisas, né?
Mas eu falei, não, tudo bem, vamos então do teu jeito. Aí a gente já começa a entender que é uma pessoa difícil, que tem que ser do jeito dela. Ela não conhece, porque se ela conhecesse a Marginal no período das 4 horas da tarde, né? Sentido Guarulhos, é horrível para quem é de São Paulo, sabe disso, né? Então, mas enfim, é uma pessoa, né, que nesse tema é uma pessoa que ela achou que conhecia, né? Ou que não conhecia, mas que tinha que ser do jeito dela, porque ela queria mostrar que ela conhece. Mas agora a gente ficou curioso. Quando chegou lá, tava travado? Ah, totalmente, totalmente. E nesse caso, irmão, me perdoe até a brincadeira, aí a gente já começa a não fazer questão do horário. Você começa a não desviar daquilo, é aquilo, é aquilo, tudo bem. Você entrou na Marginal Pista Expressa, é só pedir a Deus que É, só Deus, não né? tem jeito. Então aí a pessoa fica numa situação, né? Que os colegas olham, tipo, falam, viemos parar aqui, né? Mas isso É. já tira a responsabilidade da gente. Então, nesse caso, é, é um tipo de pessoa que precisa. De repente ela era líder do grupo, eu não sei, né? Ou era chefe de algum departamento, enfim. Mas é uma pessoa que ela tinha, de repente, a necessidade, né? De falar, não, eu estou no comando. E aí, no caso, a forma de lidar que você encontrou foi ceder. É, Cai mais ou menos naquele ditado que diz assim: é melhor ganhar um amigo do que ter a razão? Mais ou menos assim. mais ou menos isso e também pela questão profissional, né? Porque eu represento uma empresa, Sim, né? boa. Eu represento uma empresa, não sou eu, né? Então tem aquela questão de depois como vai chegar isso na empresa para o meu gerente. É verdade. E é interessante essa forma que você lidou, porque talvez outra pessoa no seu lugar iria para o debate, né? Sim, na minha área eu conheço muitos colegas que depois a gente conversa, não, porque não, eu mandava descer, eu não sei o quê. Então sempre tem aquelas mais Ixi, polêmicas. aí Talvez não nem fizesse isso, a mas coisa ia ganhar uma proporção você gigante. entendeu? Então muitas vezes, irmão, nessa questão é melhor se calar, porque de qualquer forma, na minha posição, por aqui ou por ali, eu vou ter que levar. E João, você acha que isso vem com a maturação, com o tempo, ou tem mais ligação com a personalidade? De repente você já é uma pessoa mais tranquila? Como é que você vê isso? Porque é, isso é um aperfeiçoamento, você chegar nesse ponto de, não vale a pena, não vale a Sim, pena sim. discutir. É um tempo de maturação, realmente. Eu normalmente eu sou uma pessoa tranquila. Porém, tem aqueles momentos que você fala, não. E eu acho que isso, o ser humano, né? Não, eu estou certo, eu vou provar que eu estou certo. Então a gente tem, às vezes, também, nós temos essa necessidade. Não, peraí, mas aqui é por aqui tá certo. Não, eu tenho que mostrar para ele que, tipo assim, a minha ideia é melhor. Ou então, não, vou mostrar para ele que eu sou profissional do negócio, então eu posso indicar um caminho melhor. Isso sutilmente, não sendo deselegante, né? Não, então eu vou debater com ele, eu vou tentar explicar para ele que, olha, desculpa, mas por aqui é assim. Eu conduzo isso, eu conheço, é a minha função. Eu faço isso todos os dias e tal. Você tentou contornar, mas a pessoa foi redutível. Sim, quando eu percebi que ele falou, não, 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 vamos assim mesmo, que está tudo bem, nós estamos no tempo. Então aí você pega e fala, bom, vai ser inútil. Nós vamos criar uma situação, não só eu e ele, tem outras pessoas e eu não sei quem são as pessoas que tem lá atrás. E você deu um exemplo pontual aí, mas tem também, não sei se você já lidou, um perfil de pessoa que numa conversa trivial, né, sei lá, tomando um cafezinho, aquela pessoa que tudo que você fala, ela tem uma resposta melhor, ou uma explicação melhor. Você já lidou com esse tipo de pessoa? Sim, É o famoso MacGyver, né? Tudo que você sim, fala, ela tem uma forma de resolver melhor. ela sempre tem. E assim, eu tenho uma É teoria difícil lidar com com é pessoa assim, né? difícil, né? Que eu diria assim, uma vez, já tive isso pessoalmente dentro da família mesmo, né? Uma situação que você apresenta uma solução
para determinado problema, e a pessoa, ela não acata aquela situação, porém, ela não tem um plano, né? Ela simplesmente não concorda. Isso aí é Você nem, complicado, hein? olha, isso aqui é uma água. Não, eu sei que é uma água, mas você vai explicar e tal. Não, não, mas não. Então, nesse caso específico, eu ainda falei assim, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, é, a gente só pode questionar, eu só posso questionar o seu plano se eu tiver um melhor. Seria o raciocínio Eu não lógico, posso né? dizer que você, não, isso aqui não é água. Peraí, mas então, né? Eu tenho que ter um plano para explicar e para justificar aquilo que eu estou dizendo. Então, tem muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade de acatar uma, uma direção, um conselho, alguma coisa. Muitas vezes é mais por vaidade, né? É o ego, É né? o ego, O né? ego. Eu acho que hoje acho que não hoje, mas acho que hoje as coisas estão mais assim, né? Eu acho que a internet, João, ela, vamos dizer assim, fez isso crescer em proporções maiores, porque na internet as pessoas elas são especialistas de tudo. Eu acho interessante isso. Isso é um perigo, E né? aonde que eu percebi isso? Às vezes eu assisto no YouTube, alguma coisa assim, um especialista falando sobre um determinado assunto. O cara é especialista naquilo que ele tá falando. É mais ou menos, sei lá, o cara tá falando de engenharia aeronáutica, super específico. E aí você vai nos comentários, aí tem uns haters lá e tal, né? Como diz o Fernando, o que seria de nós influenciadores sem os haters e tal. Mas às vezes o cara tá falando, não, esse cara tá falando bobagem. Aí você, ué, o cara é o especialista do assunto, É, o cara aparece do nada num comentário dizendo que o cara que é especialista não sabe não nada. sabe nada. Então a internet tá criando monstros. Os caras querem comentar coisa que eles não sabem, né? Eu, Esse é o eu risco. percebo isso. Esse é o risco da internet. É o risco até, irmãos, eu digo assim, na questão de hoje, olha, gente, é uma opinião minha, né? Mas assim, uma vez, estava numa igreja, e aí alguém estava falando sobre. Eu ouvi um comentário, né, de jovens, não, porque eu sigo, fulano, eu sigo. Eu fiquei ouvindo aí, e uma daquelas pessoas era parte minha, eu tinha que entender aquilo, né? Um dos jovens que estava naqueles comentários era parte minha. Então aí eu peguei depois, eu falei, escuta, mas como é aquele negócio de seguir, de seguir? Então eu comecei, falei, olha, precisa tomar muito cuidado com o que segue, Exato. né? Porque hoje, assim, todo mundo, que me perdoe os influenciadores, mas todo mundo é influenciador. Sim, Hoje a regra é isso, é você seguir alguém, né? E nem sempre aquilo, às vezes as pessoas seguem por seguir, sim. né? Pelos números, muitas vezes, enfim. Então, isso é um perigo, né? Porque você acaba entrando em polêmica desnecessária que você não vai conseguir entender. Sim. Simplesmente eu só comentei. É como você falou sobre Sim. esse cara. Eu não tenho uma base É, para falar que ele está errado. é. Eu tenho uma ideia, João, assim, que existe diferença entre conselho e opinião. Como é que seria isso, mais ou menos, na prática? Então, assim, eu sou formado em Direito e atuo na advocacia. É, numa área determinada. Se você fizer uma pergunta para mim de direito, dentro de uma área que eu atuo e dentro de uma ação que eu já fiz, o que eu falar não é mais opinião. O que eu falo é conselho. Sim. É. Agora, se você pergunta para mim sobre, sei lá, que nem você que roda São Paulo toda, sobre é, como chegar em determinado lugar, e eu, sei lá, de repente eu consultar no Google, e eu vou te falar, eu acho que para chegar em determinado lugar você tem que fazer assim, assim, assim. Ainda que eu consultei no Google,
não é mais conselho, é opinião. O conselho vai ser seu, que você faz aquele Sim. percurso. Eu acho que as pessoas perderam a isso. Entendeu? O que, É, que é uma opinião de um conselho, né? é, Mas assim, dentro dessa pergunta, para mim, quem realmente sabe não precisa transformar toda a conversa numa disputa de conhecimento. Quem sabe não precisa transformar ou monopolizar a conversa numa disputa de conhecimento. Tem uma foto que eu acho legal, João. Você acha no Google isso daí? Você que nos acompanha no programa, que colocaram, acho que um guepardo numa corrida de cães. Cara, eu acho essa foto sensacional. hum, E aí abriu as portas, né? Os cães saem a milhão, em disparada, é uma corrida de cães. E o guepardo, ele meio que cruza, assim, as patinhas e fica ali de boa. E aí alguém colocou uma legenda, né? E escreveu assim, o guepardo, ele não precisa provar quem ele é. é Ele não verdade. precisa correr com o cão. Sim, ele É tá muito ali. bom isso. Exatamente. Então, assim, se você E, é, você não precisa provar. e muitas vezes nós entramos em polêmicas desnecessárias, até num bate-papo. Sim, sim, Coisas que a gente pode até evitar, né? exato. João, algo a acrescentar mais nessa pergunta? É isso. O ego, né? O ego até nos impede de aprender, né? Que acho que é a Exato. pior parte disso, né? Quando nós achamos que nós sabemos, o que eu não aceito uma opinião, né? Entre outras coisas, eu estou me fechando para aprender. Eu costumo ser, às vezes, polêmico em algumas situações, em alguns momentos, em alguns locais, né? Por conta disso, que como até o Fernando, nosso amigo aqui, falou no início, que ele é muito de ouvir, ele ouve e tal, tal, que até é a função dele. É uma boa sabedoria, né? Legal, É né? uma boa É bom sabedoria. ouvir, né? E então eu ouço, eu ouço tudo, eu tenho paciência para ouvir, né? E às vezes eu me manifesto quando algo não me convence, né? Porque é como eu falei anterior, não basta eu discordar. Eu tenho que ter algo para falar, "Olha, eu não concordo Sim, por conta sim. disso." A argumentação faz parte do diálogo, né? É isso que leva ao aprendizado, né? Não basta eu ligar a TV e olha, hoje aconteceu, fulano fez isso. Ah, não, agora eu vou para as mídias, fulano fez isso. Não, vamos entender isso. Mas eu fico pensando também, a pessoa que acha que sabe mais que os outros, ou que sabe de tudo e tal, quão infeliz é essa pessoa? Porque coisa boa é você sentar numa mesa e que tem pessoas que sabem mais do que você, porque aí vai abrir para você a Muito bom, possibilidade de aprender. muito bom. Agora, se eu sento, eu sou mais o bidu da mesa, vou aprender Só nada. para acrescentar uma coisa nesse tema, é um exemplo. Eu sempre tive muita facilidade de lidar com jovens. Eu trabalhei numa época com transporte já. Os jovens estão cada vez mais Pois difíceis é, de não, lidar, né? você vê, olha, e os jovens, tinha muitos jovens ali que tinham, enfim, e eles vinham conversar comigo algumas situações de família, né? E eu sempre me consegui me conectar bem com os jovens, né? Porque eu tenho uma visão muito clara, para mim, assim, eu não falo daquilo que eu não sei. Às vezes o bom da gente de bater papo é que te leva num lugar que você já viveu, né? Uma situação que você já viveu, que você já presenciou, né? Que eu digo que a experiência não é necessariamente estar dentro de um problema, é você saber que o problema existe, né? De repente nós vamos falar aqui sobre alguns temas polêmicos e até proibidos que nós não precisamos ter estado dentro daquele problema, mas a gente tem que entender que, opa, isso Sim, acontece. sim. Eu acho que sabedoria, né, ouvir, né, é muito Isso vem do importante. conversar, né? Eu li uma frase, não me lembro qual teórico, autor, mas é mais ou menos assim, que quem tem opinião pra tudo é o pior dos ignorantes, né? Sim. Se o cara tem opinião pra tudo, meu. Mas, João, o que que temos aí na nossa pauta aí? Vamos lá, meu irmão. Nós temos assuntos interessantíssimos aqui, hein? Vamos lá. É, é isso aí.
E ser inconstante, Ser inconstante. Ser inconstante é complicado, né? né? Tem uma pergunta aí, né? Vamos lá. Bom, pergunta é: possível construir um relacionamento saudável com alguém que muda constantemente de opinião e de atitude? É... Na minha opinião, se a pessoa é inconstante, ela não constrói nada, né? Relacionamento, ele precisa ter espaço para mudanças, né? É natural isso, mas não sobrevive sem um mínimo de estabilidade. Sim, E aí, relacionamento aqui, conjugal, profissional, até de amizade, se a pessoa ser inconstante, é complicada. E eu tenho dificuldade para lidar com o inconstante, viu, João? Se tiver até algum conselho para mim, que a pior coisa é lidar com o bipolar. Isso me irrita profundamente. Quer dizer, bipolar é um termo técnico, né? Mas no jargão aqui, o que eu quero dizer é uma pessoa que um dia te beija, te abraça, te sorri, no outro ela tá fechadona. sim. E aí eu até entendo, João, que tem dia que a gente não tá legal. Normal. Mulheres têm TPM, né? Tensão pré-menstrual. E homens também. Homens também, cara. Tem dia que você, sei lá, E às vezes são você, todos os dias, você, né? você dormiu mal, Sim, né? Você acordou de mau humor lá, você. Aquele dia que, sei lá, a pessoa te dá bom dia, você responde por educação e olhe lá. Tem dia que você tá assim. Mas tem pessoas que você pega, você vê isso até em igrejas, viu? Não vou isentar, não. Não vou dar um de sim. isentão, não. Que a Porque pessoa. na igreja tem homens, né? E Vamos mulheres deixar bem também. claro, né? E aí São você cabeças, são mentes e é, corações. pega pessoas que, pô, um dia te abraça e tal, e ô fulano e tal, como é que tá a casa, como é que tá a família, como é que tá o papagaio, como é que tá não sei o quê. E ela faz você se sentir especial, né? Hum, Nossa, que legal, como essa pessoa me trata bem. Aí depois, sei lá, num outro momento, a pessoa passa por você. Eu costumo dizer que é como se você fosse filho de vidraceiro. E aí eu quero abrir um parêntese que fala: ah, mas ô Pedro, você tá mimizento e tal. Não, não é mimizento. Ninguém vai deixar a fé em Cristo por causa de uma pessoa bipolar. Eu, sim. pelo menos, não vou fazer isso. Mas o que estamos discutindo aqui, que eu tenho que colocar em xeque, é como é que eu me relaciono com uma pessoa dessa, inconstante. Porque o inconstante, ele vai perder o quê? Na minha opinião, né? Aí eu quero que o João comente também. A confiança. Eu não Sim. consigo confiar. É. E aí que tá o desafio. Eu falo, pô, essa pessoa um dia me trata bem, no outro me trata mal, é uma pessoa que pra mim não dá pra confiar. É. Aí depois a pessoa, eu sou seu amigo. Aí você fica, sei. Olha, Entendeu? isso é um desafio, né? Para assim, para a mente e para a alma até, né? Porque às Pois vezes é. nós acabamos levando isso para nossa alma. Eu tenho um exemplo recente. Tem eu tenho exemplos dentro de igreja, né? Já que nós falamos Vamos até isso, né? botar colocar um ponto, né, João? Esse programa, Pessoas Difíceis, tá em todo lugar, né? Sim, sim. Então, assim, aonde tem grupo de pessoas, Onde tem pessoas de divergências. igreja, trabalho, família, final de ano, né? Se Sim, junta a família, vai ter ali. E aí, quando fala pessoas difíceis, alguém pode assistir o programa, João, e falar: ah, mas Pedro, você também não é fácil. Opa, positivo. é Mas isso. a ideia é exatamente essa autoanálise. O que que eu posso trabalhar É isso, e é eu melhorar? melhorar. É Só isso. que tem pessoa que não tem isso, né? De, eu vou melhorar. Tem pessoa que é Gabriela, né? Aquela letra daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer Vou morrer assim. assim. Cara, o Gabriela é o que é o É. complicado. Mas prossiga, João. Olha, um exemplo recente é onde eu moro, né? É um prédio de 2 andares, enfim. Tem lá Aí tem as um casinhas, vizinho os abençoado corredores. lá. E tem, e tem uma vizinha
que é até uma coisa interessante. Olha, eu vou pegar do começo para nós entendermos. Uma, ve- uma- Teve uma vez que a minha esposa ia viajar. Eu ia levar ela no aeroporto. E era muito cedo. Então eu disse para ela o seguinte: olha, enquanto eu vou buscar o carro no estacionamento, você desce e me aguarda ali e tal. Ok. E eu saí, fui buscar o carro. Quando eu voltei, tinha uma pessoa no portão, que tinha o portão de fora e o de dentro. Certo. Pessoa no portão de dentro, de costas, e estava escuro. E ela estava com a mala, né? Eu falei, a minha esposa é a única pessoa que estaria aqui. E eu fiz uma brincadeira, até nem foi, ainda bem que, né, a gente é respeitoso em qualquer situação. E eu falei assim, nossa, você foi muito rápido, você chegou quase antes de mim. Aí eu percebi que não teve uma resposta, né? Então abri o portão e fui entrando. Quando a pessoa virou para mim, eu falei, poxa, me perdoa. Eu pensei que fosse a minha esposa e tudo mais, eu estou esperando ela aqui, tal, 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 tal. E ela não se manifestou em nada. Ó, João, vou te dar um suporte técnico. Usa aqui, ó. Olha, Aí tá as perguntas. como assim? Aí a pessoa ficou chateada contigo. Aí ela não me respondeu, né? Eu falei, poxa, ok. Mas essa pessoa, eu já sei que ela é uma pessoa difícil. Tem um perfil de pessoa, naturalmente é inconstante, né? Mas além de inconstante, tem um tipo de pessoa que é o melindroso, né? Que se Sim. ofende muito fácil, né? Mas a questão é que essa pessoa, ela, eu já havia em outras situações cumprimentado ela, essa pessoa na entrada. Bom dia, você foi. Enfim, eu cumprimentei e ela não me respondeu. Ok. Ixi, isso me azeda um pouco a alma, Não, sabe? aí, Que a pessoa fala com você num dia, aí no outro não fala. é aí que Isso, eu tá. tenho uma dificuldade É com esse, lidar com esse tipo de pessoa. aí que nós temos que ter o cuidado onde nós levamos isso, né? O que nós fazemos com essa informação, né? É, Teve um dia que essa mesma pessoa, eu estava descendo a escada, e ela vinha subindo e ela estava com algum, imagino que fosse parentes dela. Tinha umas 3 ou 4 pessoas. E o que acontece? Aí a gente, como a gente tem que tomar cuidado quando leva para a alma essas é coisas. isso, é. Olha só. Então ela subiu conversando com as pessoas, com os amigos, e eu até parei na escada. Ela olhou para mim e falou: Bom dia. Aí. Já parece que é outra pessoa, Você né? entendeu? Aí eu fiquei sem reação, porque eu falei, ué. Fiquei sem entender. Eu falei, eu respondo. E eu não respondi, mas assim, não foi que não vou responder. Gera dúvida, né? Daí eu falei, ué, mas como assim, né? Falei, ok. Aí, bom dia. Ok. Daí para cá, essa pessoa sempre que me encontrou não me cumprimentou mais. Ou seja, a pessoa totalmente inconstante. Ou seja, se ela tiver num momento bom, ou se quiser, de repente, justificar para alguém, né? Mostrar, não, sou simpático aqui, Pedro aqui, todo mundo gosta de mim, olha, eu sou super agradável aqui, entendeu? Então, de E- repente, uma autoafirmação, ela precisou naquele momento, né? Mas depois, fala, não, eu sou assim mesmo, hoje eu É. falo, hoje eu não falo. E aí, a minha atitude, olha, eu não cumprimento. Eu tenho a opinião, João, que assim, se o mal não está em mim, está no outro, aí é responsabilidade do outro. Sim. É, Por isso que nós não devemos trazer isso pra gente, é, né? Porque assim, é, a gente é refém daquilo que nós declaramos. a gente é livre para falar, mas é escravo do que fala, né? Você entendeu? Então, se a pessoa. E esse comportamento afasta pessoas. Por outro lado, aquela história, eu só controlo as minhas ações. Eu Eu não sou controlo, responsável. né, o que eu falo e o que eu faço, não o que o outro fala e o que o outro faz, né? Já que Que estamos sabe falando mais. de quem fala, né? Aqui tem uma questão sobre exagero no falar, né? Como lidar, João, com pessoas que exageram ou distorcem os fatos para chamar atenção ou impressionar? Cara, eu olhei essas perguntas, cada pergunta vem alguém na mente, é impressionante, né? Por isso que eu falo que nós temos sempre referência em tudo. Não, então, eu conheço uma pessoa que
É quase o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas eu não invento, né? Tudo que você fala, a pessoa conta. É E o a pessoa famoso acha, MacGyver, e a né, pessoa meu? acha que é muito diferente, né? Não inventar ou exagerar, né? Mas tem gente que tudo ela tem É. que. Tudo ela tem que contar de uma forma dramática ou sensacionalista, enfim. Como lidar com esse tipo de pessoa? Olha, eu acho que assim, é, nós temos que entender, muitas vezes, eu acho que a sabedoria está no ouvir, né? A gente ouve, você ouve, muitas vezes a gente até O ouvir sabe. aí parece que serve para quase todas essas pessoas aqui, né? É porque eu acho que é isso, porque a partir daí nós vamos conseguir entender a verdadeira necessidade dessa pessoa. Que tem pessoas, nós vamos voltar lá na primeira questão. Tem pessoas que têm essa necessidade, né? Ela precisa se autoafirmar, Nossa, essa palavra é forte, hein? né? Autoafirmar. Ela precisa sair dali e falar: mandei bem. Ó, Fernando ali, ó, Fernando vai me ligar hoje ainda, porque ele vai falar que parabéns, tipo assim, né? Mas é um exemplo, claro, Fernando, mas assim, então tem pessoas que elas têm necessidade de, nós estamos aqui batendo um papo, de repente eu vou falar para você assim, olha, eu descobri que, vamos lá, sei lá, a minha TV é, sei lá, de tantas polegadas. E aquela pessoa, ela pode até não ter compatível, ou pode até ter melhor do que a minha, mas ela vai ter necessidade de dizer, não, mas peraí, eu comprei uma que foi assim, 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 e que ela me traz, me beneficia nisso, nisso e naquilo. Aí nós vamos entender o quê? É uma TV, meu irmão. É aquela. Tem um ditado aí que diz que é o que come ovo e arrota caviar, né? Acho que é mais ou Muito menos disso, isso. muito disso. E, pô, eu conheço uma pessoa que é impressionante, meu. Pra tudo que você falar, meu. É igual o Pablo Marçal. Deixa eu ser processado, Tem né? um amigo que eu... Ele teve uma época assim, né? Que ele falou que ele é mais valorizado do que o Ayrton Senna. Ele tem mais sabedoria que o Rei Salomão. Aí depois inventou quer dizer, inventou, desculpa, posso ser Tem também, processado. tem também. Contou a história, né? Que ele lutou com um tubarão, que aprendeu a nadar sozinho, enfim. Tem pessoas que são assim, cara. É tipo o MacGyver. As pessoas e as pessoas assim, elas acabam influenciando negativamente, né? Porque por isso que eu falo, é tudo, Pedro, é ouvir. Às vezes eu prefiro sempre ouvir, porque são duas certezas quando você ouve, duas certezas. Eu não vou beber, quando a gente só ouve alguns assuntos. Se eu só ouço, eu não vou me indispor, é um ponto. E um outro ponto importante, eu vou aprender. Sabe as Eu palavras, vou João. aprender, porque olha assim, Eu quero sair daqui um novo homem desse eu estúdio aqui. também, eu também. Mas, João, o que que acontece? Eu acho que quem exagera no falar, ele não consegue o que ele quer, que é o respeito, né? E ele sai com fama de tagarela. É isso. Uma coisa, né, é conversar, né? Eu tenho um colega da linha que eu faço, e ele fala para mim, ele fala, seu João, e é um menino, deve ter uns 22 anos. Seu João, eu adoro conversar com o senhor, né? Bater papo, nunca teve uma conversa de, olha, conselho, nada. Até quando eu converso com ele, até falo Sim. assim, tem algumas situações que eu falo assim, Tiago, não é conselho, né? Que é para não ter esse negócio, tá. Que tem pessoas que não conseguem, esse tipo de pessoa que não consegue nem receber esse tipo de orientação, né? Ela não consegue, às vezes, receber esse tipo de informação. Então, a gente tem um cuidado hoje de falar com as pessoas começam a achar que você está ditando a vida delas, né? E ele fala, não, eu adoro conversar com o senhor, porque o senhor ouve. Muitas vezes, de repente, na casa dele, ninguém ouve ele. Então, por isso que é bom ouvir. Só que, por um outro lado, só colocando um ponto aí nisso daí, que é maravilhoso ouvir.
mas eu fiquei pensando nessa pessoa. Não sei se é o caso, mas tem pessoas que só querem falar, né? Aí ela quer achar alguém que ouve, ok. Só que tá, você que só quer falar, em algum momento você também tem que ouvir. Esse Mas, é o ponto, né? nós entramos nesse mesmo tema, É, que a pessoa aqui ela precisa falar, é. né? Vou pegar esse gancho aqui. Tem uma pergunta boa aqui. Como agir diante de pessoas? Nosso quarto ponto aqui, né? Como agir Aham. diante de pessoas que querem controlar tudo e impor sempre a própria vontade? Cara, mania de chefe, né? É. É, tem gente que ela só quer mandar, né, meu? Isso é muito ruim. É muito ruim, né? E pegando esse gancho, principalmente se você trabalha com equipes e tal, seja ambiente corporativo, sei lá, igreja, enfim, sempre tem o que quer só mandar e não quer pôr a mão na massa, né? Muito disso. Aí eu costumo dizer que Muito existe disso. os que fazem e existem os que reclamam, né? E poxa, eu sendo honesto, tenho muita dificuldade de lidar. Com pessoas que querem ditar a, a, É, a regra. quer mandar, né? É, Faça o que eu mando, mas não faça o que eu é. faço. Olha, eu confesso que em um momento, eu, no transporte mesmo, eu tive alguma dificuldade com isso, né? Porque que eu penso assim, aliás, a minha forma de pensar é assim, se você disser para mim assim, olha, faça isso, né? Eu entendi. Porque se eu não entender, eu vou te perguntar, né? Eu vou ser chato, mas eu vou entender por quê? Porque eu quero fazer. Então, na minha área mesmo de atuação, acontecia muito de a pessoa me passar algum trabalho, vamos supor, olha, você tem que estar 5 horas da manhã lá no estádio do Morumbi, por exemplo. Vai, né? Então. E, ok. Ó, chegar lá, você vai procurar fulano de tal e tal e tal, e vai pegar e levar para o aeroporto de Guarulhos. Então, eu já tenho a informação. Já estou programado para isso. E aí, quando dá é, 3:30 da manhã, a pessoa te fala, olha, você tem que estar em tal lugar. Você fala, já entendi. Aí, quando você saiu, você está no trajeto, a pessoa te liga, e aí, onde você está? Né? Então, eu acho que esse é o tipo de pessoa que ela precisa fazer que ela manda, é mostrar que, opa, eu mando, você deve reportar a mim, né? Mas é compreensível ou tolerável se dentro de uma hierarquia ela de fato é a chefe, sei lá, numa empresa Sim, ou até mesmo na igreja. A igreja também tem hierarquia. Se ela realmente é o teu, sei lá, superior hierárquico e tal, ok, você até que leva. Você, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu aprendi isso desde de aham, garoto, né? O duro é que tem gente que é mandona e ela é teu par. Vamos pensar pares. Ela tá sim, no mesmo nível. Aí eu tô falando de empresa, tô falando de maneira generalista, de maneira geral. Ela é seu par, ela é seu co-igual, sim. né? E quer ter mania de chefe. Cara, aí eu não consigo lidar, meu. Aí o meu lado defeituoso, eu já falo pra Não, pessoa, ô, dá uma segurada aí. Mas, mas, mas é aí que eu me pegava, aí que eu precisei entender, né? E dessas pessoas até que eu falo, é, a gente entendia que era a questão de controlar. Sabe o que eu Porque acho? assim, Que é insegurança. é isso, porque, olha, você entendeu? Entendi. Ponto, é sua responsabilidade. Também sou desses. Não precisa repetir. Você entendeu? Olha, hoje, por exemplo, aí passa o tempo, e já me desgastei muito com isso. Teve até um que uma vez eu falei assim, falei, olha, com todo respeito, eu falei, olha, faz assim, quando tiver esse trabalho, faça você, né? Porque isso está me causando problemas, porque você está dirigindo, você não pode estar ali, você tem que estar focado naquilo. Isso é uma coisa que eu gosto. Tem uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu levo muito a ferro e fogo isso. E tem uma outra que diz assim: que voluntários não têm preço, mas têm valor. Então eu tenho esse espírito é,
voluntarioso, vamos dizer assim. Eu gosto de ajudar, eu gosto de me oferecer, mas Sim, eu não gosto de ser mandado. Eu acho que é por isso que é eu sou isso. trabalhador autônomo. É Eu isso. não gosto de ficar me mandando É eu fazer, isso. eu gosto de fazer. Eu vou lá e faço. E hoje, engraçado, Pedro, engraçado é que hoje o meu encarregado, né? Meu amigo, inclusive, o Rodrigo, ele, eu acho que ou ele entende, ou ele me conhece, há muito tempo nós estamos juntos, mas ele é nessa linha. Vamos supor, se tem um serviço para eu fazer amanhã, ele me passa hoje, todas as coordenadas. É, a Pronto. coisa flui, né? Acabou, É, acabou. é legal quando tá no Ele mesmo não vai time, me né? ligar mais. Ele não vai, nem quando eu terminar, ele não vai me ligar para saber, ó, deu certo, não deu, porque ele também entendeu, porque assim, ó, você me delega algo para fazer, o natural é o quê? Se eu não te retornar algo é porque tá fluindo. É, eu gosto quando. Aí é um relacionamento saudável. Eu costumo dizer que as pessoas estão no mesmo canal, né? Na mesma sintonia. Sim, Eu acho legal isso, quando encontra isso, essa conversão, né? nós trabalhamos nessa É, linha. Hoje é muito tranquilo, porque ele me passa às vezes o relatório de uma semana inteira. é legal. Horário tal dia, tal, Trabalhar pá, assim pá, é legal. pronto. E ele esquece de mim. E um respeitando o limite do outro, né? Claro. E é também a questão de você saber, de confiança, né? Você falar, não, tá tudo certo, porque se não tiver, ele vai me ligar. E eu saber também que a informação dele é correta. Não, mas é isso mesmo que você falou? É isso, passou, vamos lá e tá tudo certo. Show. Eu acho que isso é. João, o que que nós temos mais na pauta aí? Nós temos Vamos lá. agora aqui, né? é, Controle excessivo de liderança. Controle excessivo de liderança, a gente comentou, né? A Então, mania de chefia. A, essa agora é muito, muito, muito bacana de comentar, a que é ser reclamador. ser reclamador. Boa, vamos falar sobre essa. A pergunta aí, né? Qual que é? Qual a melhor maneira de conviver com pessoas que reclamam de tudo e nunca estão satisfeitas? Olha, quem nunca, hein? Eu acho que a pessoa que tá chega no ambiente reclamando de tudo já pesa o ambiente. Pés no ambiente. Pesa o ambiente. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: quem agradece faz oração para Deus, e quem reclama faz oração para o diabo. Eu penso isso. Eu acho que, e quando eu falo isso, até no sentido espiritual da coisa. É, Cara, eu moro em condomínio, né, meu? Então, e não é porque é o condomínio que eu moro que todo mundo que eu converso que mora em condomínio compartilha coisas semelhantes. É, tem pessoa que só reclama, que você observa. exatamente. Você, você, Eu vejo você, isso também você diariamente. observa. E você fala, pô, meu, essa pessoa nunca agradece por nada. Ela não agradece pelo lugar que ela mora, ela não agradece pelo ar que ela respira, ela não agradece pela saúde que ela tem para ir trabalhar, ela não agradece pelo emprego, não agradece pelo salário, só reclama. É. Olha, aí o tema do programa é como lidar com pessoas difíceis, né? Eu vou ser sincero, esse tipo de pessoa, a minha maneira de eu lidar, posso estar errado, eu quero distância. Eu quero Eu oro por distância. você, mas tá tudo certo. Deus te Segue a tua abençoe vida. e que você encontre outro caminho. Não consigo. Mas isso, quando Eu nós não temos que consigo. conviver com isso dentro de casa. Misericórdia. É. Aí E é a de... gente tem que moldar isso. Aí. Quando é uma pessoa. Porque nós entendemos. Vamos lá, vamos agora. Num relacionamento, né? A mulher, normalmente, né? E não é no sentido pejorativo que eu vou dizer. A mulher ela é mais detalhista. Portanto, para ela, o que para o marido, tudo bem, resolve. Ela não, ali não deu certo. Dentro de casa tem que, Você né? entendeu? É Tem aí o que. desafio. Porque, irmão, na rua, eu sempre costumo dizer assim: já aconteceu uma situação de uma pessoa dentro do meu trabalho, ela me destratar, me desrespeitar e tudo mais. E aí, é, depois eu pensando comigo, aquele momento de ira, você fala, poxa, podia falar tanta coisa, mas aí você pensa assim, eu pensei comigo, peraí,
dentro do meu trabalho, dos meus relacionamentos, a chance de eu encontrar essa pessoa novamente, É mínima. é mínima. Então, tudo Vida bem, que segue. Toca ponto. o barco, né? Como diz um Vamos amigo engolir, meu. vamos embora. Agora, quando é dentro de casa, você fala, o que que eu tenho, o que que eu posso fazer? Porque isso isso muito da mulher por ser detalhista, mais Mas detalhista. eu acho que atrai coisas ruins, sabia? Sim, mas aí nós temos que moldar isso. Eu, eu não tenho como Não tem, sustentar isso teologicamente, mas assim, não tem. Eu quero mas dizer, Pedro, na assim, prática a gente vê. A pessoa reclama, a coisa começa a cada vez piorar mais. sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós não podemos, dentro de casa, né, é, levar por esse lado. Esse é o desafio, né? Meu irmão, quem tá numa situação dessa dentro de casa, eu Pois não sei se eu desejo os meus pêsames ou... Que Olha, misericórdia, irmão. quantos casos a gente vê pessoas que reclamam Isso aí de acaba trabalho, até levando a um término de relacionamento, né? exato. Então, mas aí que tá, nós temos que entender que várias, várias situações que levam a pessoa a reclamar, né? Por exemplo, tem um motivo? Às vezes tem. Mas é uma mania. A pessoa que reclama é assim: Pela se tá sol, necessidade, ela, ai, tá muito quente. Ai, se chove, só que eu vou ter que sair e vai chover. Cara, é uma mania. irmão, Pode observar, a eu, pessoa ela eu, tem a necessidade de reclamar. eu convivi com uma pessoa de trabalho, né? Que era, por isso que eu estou dizendo isso, que era assim. Nossa, meu Olha, eles vão Deus. fazer. Mas de novo. Não. Eu não gosto de fazer isso. Mas de novo. Então a gente fala assim, poxa, tem que conviver com aquilo. Falar assim, não, meu amigo, não é assim, né? Poxa, Graças a Deus que tem essa situação, né, para a gente viver. E assim, aprendendo, né, Pedro? Porque, poxa vida, tudo que a gente reclama tem que ser aquilo que nós não entendemos. e liderar também quem é reclamador é ruim. Acho que aí é pior, hein? É, porque a Porque pessoa reclama e não ajuda, aí né? entra a sua autoridade. E aí você fica, pô, mas só reclama, não faz nada pra mudar o quadro. Né? Isso Eu aí falei, é. olha a diferença. Quando nós estamos com uma pessoa que nós não temos relacionamento, ok. Quando nós estamos dentro do nosso relacionamento, nós temos que moldar. É que você. E quando quando é profissional, você fala, opa, tomar cuidado que uma hora Não, a que aí paciência vai acabar. eu vou ser sincero, se for numa ambiente religioso, o que cabe é orar, né? Vamos orar. Vamos lá. Se fosse empresa, eu mandava embora. E se for em casa? Se for em casa, misericórdia. Vamos orar, né? Vamos orar para Deus mudar. Se fosse empresa, Né? eu mandava embora. Porque Vai reclamar em outra freguesia. eu falo isso porque teve um momento, eu falei até de esposas, que teve um momento na minha vida que a minha esposa reclamava logo que nós viemos para São Paulo, porque ela veio para São Paulo, por exemplo, reclamava do frio, do calor e da Eita. chuva e de tudo. Se ela ficasse, engraçado, ela até dava risada, porque às vezes ela ia em algum lugar, Tá sendo né? gravado, hein, João? Tá sendo gravado, tomar cuidado, depois ela vai ver isso aí. Vai falar, não, mas agora é uma benção. Não, ela entendeu, porque assim, eu dizia para ela, aí ela chegava num ponto de ônibus, por exemplo. Se o ônibus demorasse, ela me ligava. Não, porque esse ônibus, porque não sei o quê, porque é só comigo que acontece. Você entendeu? Ela começava a trazer tudo aquilo para ela. Aí ela ia. Teve até uma situação que ela foi num clube, na piscina, e não sei por qualquer motivo não pôde entrar. Mas justo na vez dela, fechou a piscina. E ela ficou brava demais, não, porque não sei o quê. Aí, você entendeu a questão de moldar? É o que eu Necessidade. falei de atrair, né? Acaba atraindo. Eu falava, não, mas peraí, você tem que entender que as coisas não são assim, e tem que ter paciência para lidar. Eu falando de atração, alguém vai depois me falar que, pô, o camarada ela tá muito místico. Não, não é. Observa. Não, Observa, que você vai ver que é bem do que eu tô te dizendo. e assim, tudo que a gente ouve, né, a gente forma opinião. Ou segue aqui, é a questão dos seguidores, né? Se eu conviver com uma pessoa assim e de repente eu não fizer nada para mudar, isso vai me atrair. Isso em qualquer situação. Ou a pessoa reclamona, ou a pessoa chorona, vai atrair. É verdade, tem que estar atento. Né? Então a gente tem que estar ali sempre sendo o contrapeso. Mas pelo que eu entendi, a conclusão é que
a esposa conseguiu ter uma, uma melhora nessa área. Sim, Que não, benção. hoje ela vai em qualquer lugar, assim, É, ó, e então você que está acompanhando o programa, tenha paciência, vai dar tudo paciência, certo. paciência. Porque é isso, né, Pedro? A gente tem que ter paciência, que as coisas não são. Nós somos muito assim. é, Nós queremos tudo para agora, nós queremos que as coisas sejam favoráveis a nós assim, de repente, sem fazer nada. Temos que aprender. Maravilha. João, o papo tá bom e a gente ainda tá na Maravilhoso. metade do caminho. Olha A só, gente hein? tem aí uns 10 minutinhos para concluir e algumas perguntinhas. Vamos tentar só pontuá-las, né? Priorizar esse tempo, né? Vamos lá. A gente não falou sobre pessoas curiosas e intrometidas, né? Na sua opinião, como estabelecer limite com pessoas que invadem a privacidade e se envolvem em assuntos que não lhes dizem respeito? Famoso curioso, né? Curioso. Eu acho que assim, nós temos que. Eu falo assim por mim, porque eu sou uma pessoa muito reservada. É muito difícil eu permitir que alguém entre no meu mundo, né? Porque nós sabemos que tem as pessoas que elas pegam um ponto, né, da sua vida e ela começa a achar que tem que dar palpite em tudo na tua vida, né? Essa E daí já dá até para emendar com uma outra, que tem uma outra aqui, como lidar com pessoas que falam demais, acabam criando conflitos por não saber guardar as confidências. Dá até para juntar essas duas aí, né? Um é um intrometido e o outro é o fofoqueiro, né? Sabe o que, para mim, tanto para o intrometido quanto para o fofoqueiro, a minha resposta melhor é o silêncio. o silêncio, é isso. É como eu estou dizendo, Morra de curiosidade. eu particularmente, olha, dificilmente eu vou falar das minhas situações em algum lugar. Claro, você tem aquelas pessoas pontuais, né? Que você consegue conversar algo, porque você consegue falar de você, porque você sabe que você vai receber algo que vai te Sim, ajudar. sim. Não simplesmente por comentar e a pessoa achar que daí ela já pode, como eu sei desse segredo, eu posso compartilhar com a pessoa de minha relacionamento. Então, é o silêncio. Tem Calado. uma frase que devemos ter cuidado ao sangrar perto de tubarões, né? É Porque tem isso. muita Olha só. gente maliciosa que vem ali, minha mãe dizia, sapatinho de algodão. Ah, como é que tá? Como é que tá lá? Como é que tá a esposa? E você às vezes tá, sei lá, no momento sentimental, no momento que você precisa desabafar e tal. Aí você fala, aquela Aí pessoa na usa fragilidade, né? usa aquilo, né, contra você. Isso eu acho que é o pior tipo de deslealdade. É a pessoa Deslealdade. querer te atacar no seu calcanhar de Aquiles, né? É. E, e- Pega a e tua tem, né? fraqueza. Tem. E tem, né? É por isso que E, nós temos que ter e cuidado. na igreja ainda depois alguns ainda falam assim, cuida primeiro da sua casa para querer cuidar das coisas do Senhor, né? O pessoal usa esse tipo de expressão. Eu levo na boa. Quando eu escuto isso, eu penso assim, quem me vocacionou foi Deus. Sim, sim. Se foi Deus que me chamou, Eu acho que quando quem nos justifica é Deus pelas atitudes. Então, exato. João, ser vamos lá. precipitado ou imprudente. Como devemos reagir quando alguém fala ou age impulsivamente, causando feridas nos relacionamentos? E aqui é aquela história, né? Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem, né? E É, que tem gente que fere, né, com palavras e tal. Como você lida com esse tipo de pessoa? Aqui, no é. contexto da pergunta, é precipitado no Eu, falar, né? assim, eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. Assim, eu assimilo muito. Eu sou uma pessoa muito sensível. E tem pessoa que fala pra machucar mesmo, É, né? é. Às vezes sabe, até eu entender aquilo, né? Isso me machuca E muito. eu não gosto, João, eu tenho uma dificuldade também. Aquelas pessoas que falam o que quer e aí depois simplesmente, desculpa. Sim, é Pô, isso. peraí, a palavra lançada, ela não Ela volta não volta. atrás. Então, Entendeu? Não é pedir perdão, tem que pensar no que tem vai que falar. pensar, porque a palavra mata. Uma palavra mata. Opa, Hã? opa. Né? Então, olha só, é isso. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque isso causa sequelas, causa situações, vários
desdobramentos espirituais, sentimentais, né? Então, eu confesso que eu ainda, nossa, eu oro muito a Deus por conta disso, quando tem algo que me fere, É, né? eu tô nessa, eu ainda tô aprendendo a lidar, né? O que o tema é como lidar com pessoas difíceis. Nós também estamos num processo de É, aprendizado, né? sim, Estamos aprendendo. porque assim, nós somos difíceis. Sim, sim. Só que nós temos que ter uma limitação do que eu posso expor e não. Então, quando nós tomamos uma atitude dessa aqui de lançar qualquer tipo de palavra, é, as palavras têm poder. Então, a gente tem que evitar, né, que essas coisas entrem, né, digamos que no coração. É, a gente tem que procurar. É difícil, não é fácil, mas separar que o outro diz respeito ao que tá dentro dele, né? E aí que está E a não deixar dificuldade. entrar dentro de nós, né? E aí que está É a dificuldade, difícil, é porque difícil. a pessoa falou, aquilo vai ficar aqui. É, vai martelar, né? A Ó, pessoa falou e foi embora. pois é. Vai ficar, ó, Ela, martelando. entendeu? A pessoa até desabafou, jogou, digamos, vamos dizer assim, É, ela descarregou o lixo dela, só que descarregou na gente, ela né? pegou o lixinho dela e colocou na minha lixeira. É, Ou seja, a minha lixeira está enchendo e a dela não. E eu é, vou conviver com isso. Então a gente tem que ter, é, 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 mas é bom esse exemplo, né? A gente também tem que esvaziar a nossa lixeira. por isso que transborda. Porque É, se a minha lixeira estiver vazia, o teu lixo vai ser mais um. Eu vou assimilar isso fácil. mas chega uma hora, né? Se a minha estiver transbordando, qualquer lixinho que entrar, aí vai me É, desestabilizar. pessoal, fica a dica aí, né? A palavra lançada não volta atrás. E ao invés de pedir perdão depois que fala, Evitar, pense né? melhor Evitar. no Olhar, falar, né? sabe, nesse aí, para encerrar o meu comentário, essa questão de empatia é a palavra. É, se colocar no lugar O do que outro, que né? vai ser? Peraí, eu estou dizendo, por exemplo, quando nós falamos uma palavra para ferir, nós sabemos. Então, Sim. peraí, qual o efeito que isso vai causar naquela vida? É. João, as duas últimas vamos emendar, vamos juntar, melhor dizendo, que é sobre o vaidoso e sobre o egoísta, né? Então, como conviver Hum, com pessoas que gostam de receber elogios, mas têm dificuldade em reconhecer o valor dos outros, isso é muito comum, né? e uma sociedade cada vez mais individual, né? Como lidar com pessoas que só pensam apenas em si mesmo. Então, querendo ou não, as duas falam um pouco sobre o É, orgulho, né? Porque pô, tem pessoa que, nossa, ela gosta de uma festa de aniversário, de ser coroada, sim. de ser elogiada, mas, poxa, ela nunca tem a capacidade de te elogiar, né? É difícil lidar com esse tipo de pessoa, né? Vaidosa, né? Com o ego inflamado. É difícil. É, eu não, eu tenho dificuldade, viu, João? Eu confesso também que eu tenho dificuldade porque a pessoa vaidosa, ela não consegue te ouvir, primeiro, né? Nós vamos voltar no tema lá atrás. É, Você o tá entendendo? ouvir, né? O ouvir, Eu acho que a grande lição desse programa é o ouvir, né? Vai o ficar ouvir. como a marca registrada do programa de hoje. Porque uma pessoa que é vaidosa, o que ela fez está certo, a atitude dela é a melhor, ela não quer nem saber se vai agradar os outros. Tipo, eu vou fazer uma festa porque eu quero essa festa. É, assim, tem que ser do jeito dela Não e é é tipo isso. assim, eu vou fazer uma festa e vou reunir os meus amigos. Não é nem necessariamente por reunir os amigos. É porque eu quero fazer essa festa. É, eu vi alguns terapeutas na internet comentando sobre pessoas tóxicas, né? Quando a gente estava fazendo a pauta desse programa, algumas dizem que a única solução é se ausentar do ambiente. Não tem muito o que fazer. Porque o que a gente pode fazer é mudar a nós. A gente não consegue mudar o outro, né? É. E é onde nós falamos que precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, porque nós vamos ouvir tudo. Sim, E aí eu volto a falar da lixeira. Temos que ter cuidado o que vai para nossa sim, lixeira. sim. E sobre essa pessoa vaidosa que só gosta de receber elogio, eu tenho a opinião do seguinte: quem faz de tudo para parecer grande é porque é pequeno. É isso, é a autoafirmação. Quem faz de tudo para parecer grande é porque é pequeno. Né? Tem Né? pessoas que até. Eu conheci uma pessoa que, aliás, conheço até ainda. E essa pessoa vivia fazendo festas, né?
E qualquer coisinha é festa, qualquer coisinha é festa, qualquer coisinha é festa. Isso é fato mesmo, real. E aí eu comecei a entender que fora daquilo, daquele momento, sabe? Sabe aquele louvor? Quem é você longe do altar? O que Deus vai ver Sim, quando te sondar? é, Era uma pessoa vazia, sim. sozinha. A pessoa ela quer ser celebrada sempre, mas ela não quer celebrar o outro, né? Era sozinha, ela era sozinha. O momento dela era aquele. E aí, só comentar aqui da última pergunta, que a gente falou de uma sociedade cada vez mais individualista. O nosso tempo já encerrou, mas Uhum. infelizmente a caricatura da sociedade hoje, né? Enquanto você oferece alguma coisa, a pessoa permanece ao teu lado. Quando você deixa de oferecer algo, ela desaparece do seu lado. Bem Né? colocado. Ou seja, tem uma frase que diz assim: devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Só que está tendo uma inversão de valores Inversão. na sociedade. João, gratidão pela sua Imagina. participação. Deixa aí as suas considerações finais, se quiser deixar Eu que algum agradeço. contato. E é isso. Seus Poxa, eu agradeço. agradecimentos. Agradeço aqui pela oportunidade. Fernando ali, né, que teve um apoio pra gente aqui. Agradeço ao Pedro também, meu irmão. Bate-papo E, fluiu, né? poxa, bacana, gostei desse tempo, né? E é isso, nós temos que conversar. É conversando que nós vamos entender até quem nós somos, qual o nosso grau de entendimento, de paciência e de empatia, né? Porque quando nós debatemos sobre personalidade de pessoas, nós temos que entender que nós somos pessoas, Sim, sim. né? E Então, gera muitas coisas e que esse nós falamos, bate-papo gera uma reflexão, né? sim, tudo que nós falamos gera aquele momento de falar, peraí, mas é verdade, acho Deixa eu olhar que, para dentro de mim, né? né? Olhar para dentro da gente. Show, Então foi muito bom, gratidão. agradeço e É isso aí. Vou deixar só uma mensagem final aí. Meus agradecimentos novamente, João, Fernando. Para fechar, né? Toda pessoa que cruza o nosso caminho, ou é para a gente ensinar, ou é para a gente aprender. Você não escolhe todas as pessoas que encontra na vida, mas pode escolher quais delas terão acesso a você. Pega essa visão aí. Siga nos programas, Instagram, Wagner Pedro Lima, TikTok, Wagner Pedro Lima, e no YouTube, Wagner Pedro Explicando. Gratidão você que ficou até o final. Tamo junto, o programa está encerrado. Abraço.